Você está escutando o podcast Coffee and Resistance Literature, Promoting Cultural Exchange Through Literature, realizado pelo CRENAC com o apoio da Embaixada Americana em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Olá, eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Coffee and Resistance Literature, Promoting Cultural Exchange Through Literature, traduzindo café e literatura de resistência, promovendo intercâmbio cultural através da literatura. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Tiele. Olá, meu nome é Tiele e no episódio de hoje iremos falar sobre a obra da jornalista americana Alexis Keough, intitulada Moonless Starless Sky, Ordinary Human Men Fighting Extremism in Africa. Para iniciarmos, quem é Alexis Keough? Bem, Alexis Keough faz parte da equipe do The New Yorker e produz reportagens majoritariamente sobre os conflitos e as violações de direitos humanos que ocorrem na África, no México e no sul dos Estados Unidos. É filha de nigerianos e cresceu na África Ocidental, local onde foi testemunha solidária dos diversos casos de conflitos ocorridos. Ela continua fazendo essas reportagens em zonas de conflito para tentar devolver essa voz para os oprimidos e subalternos, expor as violações de direito que essas pessoas passam por meio de seus testemunhos e colocá-los em evidência como forma de resistir resistência na vida dos sobreviventes. Por esse motivo, essa narrativa encaixa-se na temática da literatura de resistência. Você mencionou sobre testemunha solidária. Poderia explicar como se relaciona com a obra de Alexis Keough? Claro! Nessa obra, Keough desempenha o papel de testemunha solidária, que, como Gandhi explica, não é a testemunha direta, mas escuta atentamente a história do outro e a leva adiante, permitindo a retomada reflexiva do passado para nos ajudar a não repeti-lo infinitamente. Esse conceito de testemunha solidária é muito interessante, especialmente considerando que as narrativas presentes na obra, publicada no ano de 2017, são uma coletânea de testemunhos dos casos de estado de exceção que ocorreram no século XXI na África moderna, como nos países Mauritânia, Somália, Uganda e Nigéria. Exatamente. Para Wilbert Salgueiro, o testemunho é um documento que tem compromisso com a verdade e conta o lado da história de quem está à margem da sociedade. Existem diversas modalidades de testemunho, tanto em relação a eventos, como Shoah, genocídios, guerras e ditaduras, por exemplo, quanto nas formas em que se expressa esse testemunho, que pode ser por meio de filme, depoimento, poema, quadrinhos, canções e por aí vai. O mais importante é que ele reflete necessariamente uma questão de resistência e justiça pelo que aconteceu em um contexto de violência. Pode nos falar um pouco mais sobre a resistência na obra, Luiz? Bom, para Tânia Sarmento Pantoja, teremos a resistência como fratura. Mas o que é essa resistência como fratura? Essa forma de resistência é estar nesse domínio da chamada fratura fundadora, pois o lugar que está ocorrendo essa resistência é um lugar que está causando estranhamento para quem foi fraturado, e pelos acontecimentos que levaram a resistir nesse local. Como na obra, os sobreviventes das violências ocorridas são obrigados a viver sobre a sombra do local e os acontecimentos que os fraturou. E é aí que nós iremos ter os testemunhos sendo construídos nesse sentido, de conceder notoriedade ao relato desses sobreviventes, que estão a todo momento colocados de lado na história, tendo suas vivências ocultas e com esse poder de contar o que passou, ou seja, o seu testemunho vem à tona e mostra a parte não oficial da história, que só será contada pelo lado das pessoas que sofreram na mão de um soberano, ou alguém com mais poderes para realizar atrocidades com a vida dessas pessoas, que são vidas consideradas nuas. Mas o que seria essa vida nua que tanto falamos até aqui? Vida nua é um estado onde os indivíduos são reduzidos à mera existência biológica e se tornam corpos matáveis, devido à liberdade natural. Suas vidas perdem o valor, se tornam descartáveis, vidas nuas sem a proteção do Estado. Isso me lembra outro conceito importante ao estudar essa obra, o da necropolítica, conhecida como política da morte, um termo cunhado pelo autor Attila Mbembe e baseado no conceito de biopoder e as noções de soberania, que condiz ao domínio sobre a vida do outro, ou seja, poder sobre como e quem deve viver ou morrer. Em relação aos estados de exceção, Tiele, você pode nos falar um pouco mais sobre essa necropolítica presente na obra? Podemos dizer que necropolítica é o direito que alguma autoridade admite para exterminar um grupo de pessoas. E esse controle sobre a vida é, portanto, a manifestação do poder soberano. Mbembe estuda a soberania aplicada como instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações.
Na obra de Okio, especificamente nos capítulos referentes ao país da Mauritânia, essa instrumentalização é notada pelo processo de objetificação e pela destruição da identidade de um grupo de pessoas, isto é, o epistemicídio envolvido, que indica o apagamento de identidades e culturas. Na condição de escravo, o colonizado é desprovido de sua humanidade, passando a ser um objeto em prol de atender às imposições do colonizador. O que mais podemos encontrar na narrativa, Luísa? Adentrando na narrativa, nós iremos falar sobre o capítulo intitulado Uganda, no qual é narrado em duas partes. Na narrativa, os testemunhos apresentados são de Eunice e Bosco, que relatam o que passaram depois de serem sequestrados pelo LRA, Lord Resistance Army, ou, em português, Exército de Resistência do Senhor. Eunice conheceu Bosco nas florestas do sul do Sudão, em 1996. Sequestrada pelo LRA, fundada por Joseph Kony em 1987, o LRA invadia aldeias no norte da Uganda e sequestrava as crianças. Esse conflito é um dos mais extensos da África, no qual ele tem impactos até os dias atuais, e é acusado de diversas violações de direitos humanos. Eunice tinha apenas 15 anos quando foi sequestrada. Ela estava visitando sua irmã mais velha em um internato, quando os rebeldes invadiram o local. Os homens, que em maioria, se observarem mais de perto, eram meninos ainda, obrigavam as meninas a caminharem pelas florestas com eles, por semanas, enquanto realizavam atividades domésticas. Bosco havia sido sequestrado também e se sentia abalado pelos inúmeros crimes e violações que teve que realizar para sua própria sobrevivência. Quando ele viu Eunice, começou a imaginar uma vida com ela. Eunice foi obrigada a deixar sua casa para ir com os soldados e servi-los, sendo sujeitada a realizar atos de horror, pois era ameaçada. Assim, iremos ter os testemunhos sendo construídos nesse sentido de conceder notoriedade aos relatos desses sobreviventes, que estão a todo momento colocados de lado na história, tendo suas vivências ocultas e com esse poder de contar o que passou. Ou seja, o seu testemunho vem à tona e mostra a parte não oficial da história, que só será contada pelo lado das pessoas que sofreram nas mãos de um soberano, ou alguém com mais poderes, para realizar atrocidades com a vida dessas pessoas, que são consideradas vidas nulas. Os testemunhos encontrados na obra têm relação com o estado de exceção ocorrido na Guerra Civil da Uganda, um conflito onde alguns grupos terroristas tentaram derrubar e tomar o poder do governo ugandense. Porém, quem sofreu as consequências foi a população, que alguns foram sequestrados e forçados a praticar atos de barbárie. Esse conflito é considerado um dos mais longos da história e um dos piores desastres humanitários, pois ele perdura até os dias atuais. Pode ser visto através dos testemunhos como o grupo terrorista atuava. Eram grandes matanças, estupros e sequestros. Como resultado, o medo e o terror pelo passado seguem na vida dos sobreviventes. O trauma pelo ocorrido e a catástrofe em si causa inquietações. Como explica a autora Tânia Sarmento Pantoja, o medo, sem dúvida, nos aterroriza, porque aquilo que nos motiva, o medo, o que nos inculca a paralisia, ao mesmo tempo nos obriga a olhar e reconhecer a vulnerabilidade e o irrevogável assujeitamento que nos tornam descontínuos e imobilizados. Além do trauma, a obra apresenta-se o trauma transgeracional, no qual alguma dor física, emocional, sofrida por uma pessoa, é transmitida para alguém em alguns momentos nas novas gerações. O conceito de transgeracionalidade surge nos anos de 1950, quando o governo alemão indeniza as vítimas do Holocausto e, por necessidade, resolve estabelecer os critérios para efetuar a reparação. Os elementos que foram levados em conta no processo de reparação se associam aos danos produzidos na saúde física, excluindo sintomatologia e transtornos de origem psicológica. O Keough relata, quando teve contato com esse trauma transgeracional, nos testemunhos de Eunice Bosco, no qual se expressou em seu filho, Edmond, afetando seu cotidiano. Você falou sobre a situação da Mauritânia antes, não é, Tchelle? Gostaria de acrescentar algo? Em Among the Starless Sky, temos 2 capítulos referentes à escravidão no país da Mauritânia, que ainda persiste em pleno século XXI. A Mauritânia foi o último país a abolir a escravidão no mundo, em 1981, e desde então, há uma intensa hipocrisia por parte do governo que é coberta à prática. A obra nos mostra que a escravidão no país não possui correntes físicas, mas mentais,
devido ao profundo entrelace a questões religiosas, onde o islamismo é usado como justificativa e instrumento de manutenção da violência que vem sendo exercida por gerações. Para eles, questionar a escravidão é questionar o islamismo, pois ela está atrelada à ideia de predestinação divina, com garantia de recompensa à próxima vida e castigo para aqueles que discordam. Ao escravizado, resta uma vida sem liberdade e velada de qualquer interpretação significativa ou opinião individual. É diante desse contexto que o testemunho de Byron vem à tona e demonstra resistência à soberania instaurada pelo governo do país. Desde cedo, Byron luta pela liberdade do país da Mauritânia. Em 2008, fundou o IRA, Initiative for Resistance of the Abolitionist Movement, que em português significa Iniciativa para o Ressurgimento do Movimento Abolicionista, e tornou-se o principal ativista da causa até hoje. Ele sempre reforça em seu testemunho que a persistência da escravidão na Mauritânia está intrínseca na religião. Logo, a situação só poderá ser alterada quando a interpretação do Alcorão for feita com base em seus princípios de igualdade, tolerância e liberdade de expressão, que ele afirma ser o verdadeiro islamismo. Além de Byron, temos o testemunho de Rabi Sidi, ex-escravos resgatados por Byron. Rabi acreditava que Byron era um traidor e sentiu-se ameaçada. Ela conta sobre o tratamento desumano que recebia na condição de escrava. Quando liberta, ela aprende a ler e a escrever, e praticar sua religião a partir de suas próprias convicções, constrói uma família e trabalha para seu próprio sustento. Mesmo assim, Rabi sente que enquanto houver escravidão na Mauritânia, ela nunca será completamente livre. Já Sidi, um garoto ex-escravo, conta sobre a dificuldade para se desvincular dessa condição, uma vez que para sua mãe, eles eram escravos e não havia outra perspectiva. Para ela, em reflexo dos anos de exploração, eles nasceram escravos e morreriam como escravos. Agora livre, ele diz que se sente como uma pessoa, porque antes, na condição de escravo, ele era reduzido a nada. Por fim, temos Etman, um abolicionista que nasceu em uma família de proprietários de escravos. Em seu depoimento, ele expõe que aqueles que ainda servem a sua família, mesmo depois de libertos, acreditam que ainda pertencem a ele. Eles não são mais restritos pela força, apenas pela necessidade econômica e por um forte vínculo emocional. Ele também acredita que o opressor precisa de mais cuidados do que o oprimido, pelas distorções de superioridade causadas, e acaba por desconsiderar os prejuízos às vítimas dessa violência. Para encerrarmos esse episódio, queremos ressaltar e convidar você que está nos escutando e se interessou nesta obra a ler os artigos que já foram produzidos sobre ela dentro do projeto Krenak. Para quem não conhece, o Krenak é um projeto de iniciação científica que trabalha com configurações de resistência em narrativas anglófonas contemporâneas, coordenada pela professora doutora Ana Lília Carvalho. Temos os artigos Testemunho e Necropolítica em A Moonless Starless Sky, Ordinary Woman and Men Fighting Extremism in Africa, de Alex Okeoho, Uganda, e Escravidão Moderna na Mauritânia, Testemunho e Necropolítica na obra A Moonless Starless Sky, Ordinary Woman and Men Fighting Extremism in Africa, disponíveis no site da revista Build on the Way, da Universidade Estadual de Goiás. Nós gostaríamos de agradecer a você que nos escutou até o final e também à Embaixada dos Estados Unidos por apoiar este projeto em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Até o próximo episódio.